Marcos. Capítulo 15. Logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas, sim, o sinédrio inteiro, se reuniram para decidir o que fazer. Depois amarraram Yauxa, o levaram e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos Ialdim? Em resposta ele disse: O governador mesmo está dizendo isso. Mas os principais sacerdotes o estavam acusando de muitas coisas. Então Pilatos voltou a interrogá-lo, dizendo: Você não tem nenhuma resposta para dar? Veja quantas acusações levantam contra você. Mas Yauxa não deu mais nenhuma resposta, de modo que Pilatos ficou surpreso. Pois bem, por ocasião da festividade, ele costumava soltar um preso, aquele que pedissem. Naquela ocasião um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que, na sua rebelião, haviam cometido assassinato. Assim, a multidão se aproximou e começou a pedir que Pilatos fizesse para eles o que costumava fazer. Em vista disso, ele lhes perguntou: Querem que eu solte o rei dos Ialdim? Pois Pilatos sabia que os principais sacerdotes o tinham entregado por inveja. Mas os principais sacerdotes atiçaram a multidão para que, em vez disso, soltasse Barrabás. Então, Pilatos novamente lhes perguntou: O que então devo fazer com aquele a quem vocês chamam de rei dos Ialdim? Mais uma vez gritaram: Para a estaca com ele. Mas Pilatos lhes disse: Por quê? O que ele fez de mal? Contudo, gritaram ainda mais: Para a estaca com ele. Assim, desejando satisfazer a multidão, Pilatos soltou Barrabás, e depois de mandar que Yauxa fosse chicoteado, entregou-o para ser morto na estaca. Os soldados o levaram então para o pátio da residência do governador, e convocaram todo o grupo de soldados. Eles o vestiram de púrpura, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram nele, e começaram a lhe dizer: Salve, rei dos Ialdim! Também, bateram-lhe na cabeça com uma cana e cuspiram nele, então se ajoelharam diante dele e se curvaram. Por fim, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe as roupas púrpura e puseram de volta nele suas roupas. E o levaram para fora, para pregá-lo na estaca. Também, um homem passava por ali, vindo do campo, certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Eles o obrigaram a prestar serviço carregando a estaca. Assim, levaram Yauxa ao lugar chamado Gólgota, que traduzido significa lugar da caveira. Ali tentaram lhe dar vinho misturado com uma droga, mirra, mas ele não quis tomá-lo. E o pregaram na estaca e repartiram suas roupas, lançando sortes para decidir quem ficaria com o quê. Era então a 3ª hora quando o pregaram na estaca. E a inscrição da acusação contra ele dizia: O rei dos Ialdim. Além disso, penduraram 2 ladrões em estacas ao lado dele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para Galil. E os que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que ia derrubar o templo e construí-lo em 3 dias, salve a si mesmo, descendo da estaca. Do mesmo modo, também os principais sacerdotes junto com os escribas zombavam dele entre si, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Que o Machia, o rei de Israel, desça agora da estaca, para que vejamos e possamos crer. Até os que estavam em estacas ao lado dele o insultavam. Quando chegou a 6ª hora, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra, até a 9ª hora. E à 9ª hora, Yauxa clamou em alta voz: Alial, Alial, lama sabactane? Que traduzido significa: Criador meu, por que me abandonaste? E ouvindo isso, alguns dos que estavam por perto disseram: Vejam, ele está chamando o profeta Alial. Então alguém correu, ensopou uma esponja em vinho acre, colocou-a numa cana e deu a ele para beber, dizendo: Deixem-no. Vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. Mas Yauxa deu um alto grito e morreu. E a cortina do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Então, quando o oficial do exército que estava ali diante dele viu que ele tinha morrido nessas circunstâncias, disse: Certamente este homem era o filho do Criador. Havia também mulheres observando de certa distância,
Entre elas estavam Mariam Magdala, Mariam, mãe de Jacovi, o menor, e de Yusfi, e Salomé. Essas mulheres o acompanhavam e serviam quando ele estava na Galil. Também estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele a Yaushalaim. Então, visto que a tarde já estava avançada e era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabbat, chegou Yusfi de Arimateia, membro bem conceituado do conselho, que também aguardava o reino do Criador. Ele tomou coragem, compareceu perante Pilatos e pediu o corpo de Yausha. Mas Pilatos quis saber se ele já estava morto, e convocando o oficial do exército, lhe perguntou se Yausha já tinha morrido. Assim, depois de se certificar por meio do oficial do exército, concedeu o corpo a Yusfi. Yusfi comprou linho fino e tirou o corpo da estaca, depois o enrolou no linho fino e o colocou num túmulo que tinha sido aberto na rocha. Então rolou uma pedra até a entrada do túmulo. Mas Mariam Magdala e Mariam, a mãe de Yusfi, ficaram olhando para onde ele tinha sido colocado. Marcos. Capítulo 16. Então, passado o Shabbat, Mariam Magdala, Mariam, mãe de Jacovi, e Salomé compraram aromas para passar no corpo dele. E no primeiro dia da semana, chegaram bem cedo ao túmulo, depois de o sol se levantar. Diziam umas às outras: Quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? Mas, ao levantarem os olhos, viram que a pedra, embora muito grande, tinha sido rolada. Quando elas entraram no túmulo, viram um jovem sentado à direita, usando uma veste comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: Não se assustem. Vocês estão procurando Yausha, o Nazareno, que foi morto na estaca. Ele foi levantado, não está aqui. Vejam, este é o lugar onde o colocaram. Agora vão, digam aos discípulos dele e a Cafos. Ele está indo adiante de vocês para a Galil. Ali o verão, assim como ele lhes disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, tremendo e tomadas de emoção. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Amados irmãos e irmãs, os últimos 12 versículos de Marcos não estão presentes nos mais antigos e melhores manuscritos dos outros evangelhos, além de ausente de outros importantes testemunhos, e o estilo de escrita é diferente do restante do livro de Marcos. Dos versos 9 ao 20 aparecem na Peshitta. Porém eles não constam nos 4 manuscritos gregos mais antigos. Alguns os consideram como apostólicos, outros os veem como adições dos escribas. Mas o que temos certeza em nossas vidas é que ele levantou de fato. Yausha vive. Que a paz do nosso amado Criador Yahweh esteja com vocês em nome do Mashiach Yausha, pois o tempo de encontrá-lo está próximo. Às portas.